Seguinte, e o Kaká? E o Kaká? Veio pro Corinthians? Provavelmente, Michele. Outro Kaká, não é aquele Kaká. Essa é uma das notícias boas de hoje. Está no Atlético Paranaense, ele pertence ao Tokushima Vorts, né, o time japonês. O Atlético não pretende exercer a opção de compra pelo Kaká. O Atlético tem um contrato de empréstimo com ele até o meio desse ano. Mas como não pretende exercer a opção de compra, o Atlético não vai colocar empecilho para liberar ele antes da hora, porque faltam aí 3 meses para acabar o contrato de empréstimo. E o Corinthians tem interesse. A informação que eu tenho é que hoje teve uma reunião de aproximação para tentar avançar com o negócio. A diretoria do Corinthians está muito otimista. Não está nada certo, mas há um otimismo muito grande de que o Corinthians vai conseguir trazer o Kaká por empréstimo. Empréstimo de 1 ano com opção, não obrigação, com opção de compra ao final desse empréstimo com um valor pré-fixado. Estão negociando ali qual que é esse valor. Vamos por 3, vamos por 5 milhões de dólares, enfim. Estão ali negociando qual vai ser o valor fixado para se o Corinthians quiser comprar ele ao final desse empréstimo lá em dezembro, mas é um jogador que está muito perto de acertar com o Corinthians. E outra coisa, né, Salazar? Uma coisa, Paulo, o Augusto Melo, na entrevista que deu a mim lá na Neoquímica Arena, depois do título das meninas, falou para mim que depois do Kaká, ou de um zagueiro que chegar, porque ele falou, se não vier o Kaká, vamos em outro. Depois desse, muito provavelmente o Corinthians relaxa, toca o barco com esse time, e aí só na próxima janela que deve chegar. Mas é um jogador que já está sendo acompanhado ali pelo Cifute. O Cifute lá no Corinthians tem acompanhado esse jogador, não de agora, temporada passada. É um jogador que pode acrescentar muito nessa equipe do Corinthians, até porque precisa de um zagueiro experiente ali, mais 24 anos experiente, e conhece o Campeonato Brasileiro, né? Então, sem dúvida nenhuma, é uma contratação esperada aí por toda a diretoria. E eu não sei não, viu, Paulo? Porque na fase que está o Félix Torres, que custou caro, mas na fase que ele está, se o Kaká com 24 anos chegar e se entrosar com o Gustavo, eu não sei não, viu? Mas você sabe que o problema do Torres é que ele encontrou um clube onde ele tem uma comodidade, não tem um reserva. Você sempre fala isso, né? Tem que ter uma sombra. Sempre. Você tem que ter uma sombra, porque senão acomoda. E o Torres acomodou. Do jeito que ele joga, chegou a dar a camisa 3 da sua. Acho que ele tá jogando sozinho. Não é assim, jogar no Corinthians é pressão, tá ligado 90 minutos. Deixa eu perguntar uma coisa, mas aí fechando no Kaká, já tá bom o time do Corinthians pra vocês? Não tá. A informação é que a gente já falou sobre isso aqui, que o Corinthians pretende fechar esse elenco na segunda janela. Segunda janela, voltar a contratar e tudo mais, mas que nesse primeiro momento, para esse primeiro semestre, vai com o que tá aí. O importante agora também, Salazar, é você dar um padrão de jogo para essa equipe. Tem que dar. Então são jogadores que estão chegando, jogadores que precisam entender a metodologia do treinador, aquilo que o clube representa. Então é um tempo que eles estão tendo aí para se adaptarem a tudo isso e, logicamente, depois vindo jogadores pontuais. É lógico que o Corinthians precisa crescer muito, né? Ainda mais o seu esquema tático, a postura dentro de campo. Então eu creio que seria uma boa ficar de fora das finais, Paulo? Eu penso que sim. Eu também penso que sim. O pessoal vai achar que a gente é maluco, né? Eu penso que sim. É o tempo de você preparar uma equipe. Loucos, que é melhor não jogar a final do Paulistão? Melhor não cair antes? Não é nem questão. Precisa saber se vai chegar. Vocês acabaram de falar que a premiação é importante. Vai chegar. Sim, a premiação faz falta, mas é o seguinte, o Corinthians está remontando seu elenco, os jogadores estão chegando, e se o Corinthians ficar emendando jogo atrás de jogo, esses caras não precisam arriscar jogadores. Vão se entrosar, Não dá tempo de treinar. Eu acho o seguinte, sabe o que eu acho que seria interessante pro Corinthians? Ganhar o título. Tá aí duas vitórias, um empate importante no derby. Se continuar vencendo e jogando bem e não conseguir a classificação, porque os outros não permitiram, engrenou na hora certa, não deu tempo de classificar, vamos trabalhar, treinar e vir forte. Eu não acho o fim do mundo, não. Chega aqui que eu quero mandar um beijinho. O Antônio Oliveira vai poder contar com o Cássio amanhã? Olha, não sabemos ainda, Michele. A questão é a seguinte, o Cássio está tratando um trauma no quadril, nada mais é do que uma pancada no quadril. Ele conseguiu fazer parte do treinamento hoje no CT. Ontem ele não treinou no campo, hoje já treinou no campo. E a novidade, ele viajou com o time. Essa foto é de hoje, viajou? Ele viajou, ele foi para Maringá. Aprende, então, Rames Rodrigues. O Cássio quer jogo, o Cássio vai, mesmo que não jogue, vai para ficar no banco. Então hoje dá pra gente dizer que o Cássio é dúvida. O Antônio Oliveira é daqueles técnicos que não revela relacionados, né?
Ah, tá. Não passa a lista de relacionados, mas a gente sabe que o Cássio viajou, então assim, é dúvida, porque se o Cássio vai até Maringá, a gente não pode descartar que ele entre em campo. Eu particularmente, se o treinador sabe que ele não pode contar com o Cássio, ele não levaria. Não levaria. Até porque é uma viagem, assim, tudo bem. Ficava aqui treinando. Acho que você tá viajando, joga. Eu acho. Então, eu também, o Cássio, como todo goleiro, é fominha, quer jogar e tudo mais. Enfim, o Cássio é dúvida para esse jogo. A informação é que vai fazer alguns testes ainda amanhã para ver se está bem mesmo. Se não estiver bem, vai o Carlos Miguel, que já vai substituir o Cássio na próxima partida do Paulistão por causa da suspensão do Cássio, por causa desse lance aí que ele acabou sendo expulso. Além disso, Michele, o Pedro Raul está em fase de transição, se recuperando da lesão na coxa, ainda não está disponível, não viajou com o grupo, mas a boa notícia é de que já começou a treinar no campo e tudo mais, já está recuperado, é uma questão física agora. Lesão na coxa tem que tomar muito cuidado, nós estávamos falando do Juliano aqui, e lesão na coxa, você tem que tomar muito cuidado, é aquilo que nós estávamos conversando agora, é melhor o Corinthians se classificar ou não? Então, com os desfalques que está tendo aí, você tem que segurar esses jogadores. Se o Corinthians chega para a final do Paulistão, você não acha que ele tem grande chance de ganhar? Eu acho que ele ainda chega bem atrás de São Paulo e Palmeiras. Vamos ser realistas. Vamos ser realistas. O que o Corinthians está apresentando hoje não é um time de chegar na final do Campeonato Paulista. Com as equipes que estão aí, seria uma enorme surpresa. Uma enorme surpresa. A gente viu assim, o empate no derby foi uma coisa na camisa, um apocalipse, porque o Corinthians jogou nada. O Corinthians poderia ter goleado. A realidade do Campeonato Brasileiro, a realidade do Campeonato Brasileiro é aquele jogo contra o Palmeiras. Eu também acho. Tem que ter mais uma notícia boa, Michele. Tá vendo? Tem notícia boa. Você lembra que, acho que foi ontem, não lembro se foi ontem ou se foi anteontem, que eu falei que tinha uma informação de bastidor de que a fratura do Yuri Alberto era uma fratura incompleta. Usei até esse termo, foi o termo médico que me passaram. E por causa disso o Yuri Alberto foi pro campo hoje. Aê! O pessoal achava que ele ainda tá engessado no peito e tudo mais. Ele fez um aquecimento com o grupo, ele não vai viajar, tá fora do jogo, mas já foi pro campo, fez o aquecimento com o grupo até uma bola. Ou seja, falando, né? A recuperação vai ser bem mais rápida do que a gente imaginava. Então, mas aí que nós estamos falando. Preserva o jogador. Não, ele não consegue mesmo. Ele não consegue. Preserva o jogador até um momento certo para colocá-lo no jogo certo também. Também acho. Né? Então não é qualquer jogo que você vai pôr um jogador como o Yuri. Hoje, o que ele está fazendo é um jogador importantíssimo para esse Corinthians. Exatamente, é um jogador importante, vinha em grande fase. Aliás, o Corinthians, hein? O Pedro Raul chega, machuca. O menino da base sobe e faz um gol, machuca. Aí o Yuri Alberto começa a engrenar fazendo gol, machuca. O Corinthians é o Palácio, né? O Palácio chegou, foi contratado. Aliás, o Palácio continua fora, viu? Não tá nem indo pro campo ainda. Nem indo pro campo. Como é que o Maicon tá de volta. O físico desses jogadores, né? Pra não ficar se estourando. O Maicon tá de volta. O Maicon vai para esse jogo contra o Cianorte amanhã, 8 horas da noite. Lembrando, é partida única. O empate classifica o Corinthians, mas o jogo acontece fora de casa. Você acha que classifica, Paulo? Classifica. Eu queria destacar aqui o absurdo que o Cianorte está fazendo com o preço dos ingressos, tá? R$200 pro torcedor ver o jogo. Absurdo. Ridículo. Turma, acabou. Passou muito